Estamos em família, essa é a igreja. Uma hora nós oramos, intercedemos por nossos irmãos que estão lá em Israel, enviamos irmãos que vão para outro lugar, e nós que ficamos aqui também, podemos também orar uns pelos outros, naquilo que Deus tem nos usado em cada um de nós aqui, como corpo vivo de Cristo, e esse é o tema. Queria falar um pouquinho sobre a igreja, ainda mais nesse tempo de expansão do reino de Deus, a gente vendo a igreja se fortalecer em cada lugar da cidade, e isso é um motivo de muita alegria, mas também de muita responsabilidade, por isso que a gente sempre tem que ouvir o Senhor, o que Ele tem para nos relembrar a respeito do que é a igreja. Amém? Eu queria te convidar para abrir a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, eu vou começar com a revista atualizada. E esse é o texto base do que nós vamos falar um pouquinho. Diz assim as Escrituras para nós: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Te convido a orar novamente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é rica e eficaz, Senhor. Queremos ficar nela, Senhor, na continuidade dessa manhã, Senhor. Firmar o nosso pensamento, sabendo que o Teu Espírito Santo é poderoso para abrir o nosso coração e revelar a vontade de Deus para cada um de nós aqui. Por isso te clamamos nesse momento, Senhor, por misericórdia sobre nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se eu pudesse botar um título aqui, eu colocaria: como somos conhecidos como igreja local. Igreja local, aonde nós estamos. E a gente está vendo que a igreja local ela está espalhada por toda parte. Existe a igreja do Senhor e a igreja local. Nós somos parte, uma pequena parte tão bonita, tão linda, tão amada da igreja de Deus. E eu aprendi com o João Nelson isso, a nós examinarmos um pouquinho as Escrituras, mas de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente vê esses textos aqui, essa passagem aqui, começando pelo versículo 8, e vamos versículo 7, 6, 5, 4, até chegarmos no versículo 3. Para a gente poder compreender um pouquinho essa dinâmica assim de lermos de trás para frente também nos ajuda, abre um pouco, porque há uma resposta no próprio texto que vai nos ajudar. Eu queria começar aqui com o versículo 8, falando sobre essa igreja, a igreja de Tessalônica. E o versículo 8, primeira parte, no final diz assim: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já começa assim. Uma igreja que tem esse testemunho, que chega ao ponto de não precisar acrescentar coisa alguma. Essa era a igreja na Tessalônica. Nós temos coisas na nossa vida. A gente achar que estamos completos, claro, aquele que é a plenitude habita em nós. Mas nós não temos tudo.
Ou se não temos tudo, tem coisas ainda na nossa vida pessoal e individual que precisam ser acrescentadas. Não é verdade? Eu, pelo menos, me vejo assim. Cada ano que passa, eu percebo algumas coisas que Deus vai acrescentando na minha vida, porque Ele é a plenitude, eu estou em Cristo, Ele está em mim, o Seu Espírito está em mim. Mas o testemunho dessa igreja local é que ela não tem nada a acrescentar, coisa alguma. E a gente vive um tempo muito interessante, e com essa questão de mídias e tudo mais e tal, a gente começa a conhecer outros grupos, outros lugares que estão espalhados na cidade, pelo Brasil, pelo mundo afora. E às vezes uma igreja ela se caracteriza e é conhecida, por exemplo, como a igreja da oração, a igreja da intercessão. Aquela igreja ela é voltada para a oração e para a intercessão. Uma igreja voltada mais para o evangelismo, aquela igreja é para fora, ela é evangelista, evangelística, ela toda hora a igreja é movida para estar fora. Há umas congregações que são conhecidas como a congregação do worship, do louvor. Aquele grupo lá, aquela igreja lá, como tem um trabalho muito grande com música, com louvor, com música, algo impressionante. Uma igreja pode ser conhecida como a igreja do discipulado, mas lá tem o discipulado. Olha que essa igreja que discipula. Uma igreja pode ser conhecida por uma expressão profética. Olha que igreja preciosa. A igreja da palavra. Olha, lá eles levam a sério a palavra. A verdade, queridos, que nada disso está errado. O que é importante é nós termos uma igreja completa. E é o que essa igreja era, uma igreja completa. Não lhe faltava nada. Ela tinha tudo isso. A importância de ser uma igreja completa é ser uma igreja viva, que ela funciona com tudo aquilo que Deus deu para que essa igreja possa viver. Uma igreja local comprometida com a sã doutrina. Uma igreja local comprometida em representar os interesses de Deus aonde ela está. Nós representamos, queridos, aonde nós estamos, os interesses de Deus. Somos embaixadores. É isso que significa ser embaixador. Nós representamos o reino e a vontade do nosso rei. Uma igreja local comprometida com o sacerdócio através dos seus membros. Cada um de nós somos esse sacerdote de Deus, onde formamos aonde nós estamos parte desse sacerdócio, que é toda a igreja. E aí tem louvor, tem adoração, tem intercessão, tem profecia. Uma igreja local comprometida com a vida em comunidade através das mutualidades, uns aos outros. Porque essa é a essência da igreja, queridos. Esse amor mútuo, que vamos falar um pouquinho mais adiante. Uma igreja local comprometida com o testemunho de Cristo, através da grande comissão, não a grande sugestão, tá? A grande comissão. Comprometida nessa grande comissão, nesse testemunho de Cristo, com amor, compaixão e unidade. Já pararam para pensar isso? Que a grande comissão, o proclamar o evangelho, fazer discípulos, ela tem uma forma. Ela é feita com amor, com compaixão pelos perdidos e com unidade. Uma igreja completa, comprometida com isso. É muito difícil cumprirmos como a igreja local a grande comissão de Deus, que falamos tanto, de levar aos perdidos a palavra, o evangelho de poder que nos transformou, sem amor, sem compaixão e sem unidade. Uma igreja local madura, buscando de uma maneira espiritual ser cada vez mais parecido com Jesus. Esses tempos de enchente, como nós temos nos alegrado com o testemunho da igreja em toda parte, grupos que conhecemos, que a gente vê claramente, o mundo não entende. Ainda ontem estávamos numa reunião com alguns irmãos
que servem a igreja na região metropolitana, e eles falando do impacto que as autoridades, que a população numa região, assim, que é a igreja? O que é isso? Como eles podem fazer isso? Como eles podem se doar? É a natureza de Deus sendo mostrada agora através da igreja. Uma igreja local que guarda com atenção a vinda de Cristo. Uma igreja atenta à volta do Senhor. Dando de alimentar para os seus conservos o alimento correto, no tempo correto. Ainda no versículo 8, diz assim: de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ser conhecido pelo que crê, ser conhecido pelo aquilo que confia. Uma igreja conhecida em depositar sua confiança em Deus, fé. Não conhecida por uma programação, não conhecida por um projeto, não conhecida por métodos, não conhecida por estruturas, mas conhecido pelo que crê. E, de novo, não há problema ter programações, projetos, métodos, recursos, mas a nossa confiança está nele. É nele que nós podemos fazer algum projeto, é nele que nós podemos criar alguma estrutura que possa cooperar com a vida que já existe, mas a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Amém? Versículo 7. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. É incrível isso, queridos. Agora nós não estamos só falando de localidade, de lugar, mas uma igreja que se tornou modelo para todos os crentes. Pasmem, irmãos. Foi tão forte o modelo dessa congregação, que quase 2000 anos nós estamos vendo ela como modelo, e sendo modelo para nós. Passou geração em geração, ela continua sendo modelo para todos os crentes, inclusive para nós nessa manhã hoje. Ou para tantos que há tanto tempo têm observado essa igreja por meio dessa carta e têm visto como uma igreja modelo. Querido, tornar modelo não é buscar ser maior que os outros, não é buscar ser mais importante que os outros, mas é buscar sermos cada vez mais parecidos com aquele que é o nosso modelo, Cristo Jesus. Por isso nós não temos problema em querer ser esse modelo, porque o Senhor deseja isso. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Por muitos anos, e não há nada de errado nisso, queridos, temos falado muito sobre a igreja de Atos, como esses irmãos no começo da igreja viviam, e a gente, de vez em quando a gente fala, eu mesmo já falei, às vezes falo, que assim, olha que precioso, que preciosa igreja, e que modelo de igreja, a igreja de Atos. Alguns nos seus grupos, agora tem nos sites, alguns com muita sinceridade no coração e querendo fazer aquilo que Deus quer, querendo retornar de novo à vontade de Deus, tem colocado como um título assim: nós somos aqueles que estamos buscando a viver, sermos a igreja de Atos. Uma igreja de Atos como modelo. E de novo, queridos, nada de errado, mas quem era o modelo da igreja de Atos? Se não era o próprio Cristo. Ele era o modelo da igreja. Foi tão forte esse modelo que à medida que a igreja foi se expandindo, crescendo em todas as partes, essas congregações foram se tornando modelo. Elas tinham modelo. Não foi difícil, queridos, aquela igreja lá do começo ter esse modelo. Porque aqueles homens que Deus constituiu, denominou apóstolos enviados deles, eles simplesmente, mas de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo, fizeram tudo aquilo que Jesus fez. Então, quando a gente olha aquele texto de Atos 2,42, a gente fica impressionado com aquilo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Eles fizeram aquilo que eles viram de Cristo.
Ainda nós estávamos lembrando no retiro de adolescentes, na semana passada, o Senhor foi lá, deu um exemplo, pegou a bacia, lavou os pés, secou os pés dos discípulos e disse assim, façam vocês o mesmo. Infelizmente, muitas vezes esse lava-pé virou algo institucional e religioso dentro de uma liturgia. Mas o que Jesus estava dizendo assim, sirvam os seus irmãos, amem uns aos outros, façam a mesma coisa. 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Padrão dos fiéis, um modelo para os fiéis. E essa relação, ela é algo direto da nossa vida, nós individualmente como modelos, para o todo. Então, quando eu olho para a igreja de Tessalônica, eu vejo vários Timóteos. E eu digo isso para vocês, irmãos, quando nós olhamos para vocês, a gente também vê vários Timóteos. Por isso que nós estamos aqui. Modelos, padrão dos fiéis. É uma relação direta. Tornarmos modelos, queridos, é algo que tem algo a ver completamente com a nossa santidade. O quanto nós estamos nos santificando para Deus. E tem uma influência tremenda na vida dos que estão próximos de nós. Lá em João 17, não precisam abrir, diz assim, em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O nosso Senhor Jesus, sem pecado, se santificou em favor dos seus amados irmãos, em nosso favor também. Nosso pecado, já falei isso, ele é algo tremendo. Quando nós pecamos, é como se fosse uma bomba atômica, né? Aquela lá dos anos 40, né? Que eu não sei, nós estamos clamando, nem quero saber como é que é bomba atômica nessa época aí, mas eu imagino que já é diferente do que era há 80 anos atrás. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia terrível no Japão, lá, Hiroshima e Nagasaki. Então, um avião sobrevoou e largou uma bomba. E quando caiu aquela bomba ali, aonde ela caiu, foi destruição total. Total. E assim é o pecado na nossa vida. Quando ele vem para nos destruir de uma maneira total. E esse pecado, quando cai na nossa vida, nós somos os primeiros atingidos, porque nós que cometemos o pecado, mas ele tem um raio de destruição. Então, os que estão mais próximos são os que mais sofrem. Às vezes, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos que estão perto de nós. E assim esse raio vai indo, vai indo. O efeito já não é tão grande, mas ainda na linha, na periferia desse raio, ainda tem efeitos dessa radiação. Depois que caiu aquela bomba, alguns quilômetros daquele lugar onde caiu a bomba, pessoas ainda estavam sofrendo por conta da radiação daquela bomba, da destruição, das queimaduras e tudo aquilo que aconteceu de uma maneira terrível. Mas eu não quero falar do raio da destruição do pecado, mas eu quero falar do raio de vida que tem a nossa santidade. E que nós podemos nos santificar, e à medida que vamos nos santificando, também há um raio de amor, porque as pessoas também podem ser santificadas. Ainda estávamos lembrando ali na sala, conversando, que a esposa que tem marido incrédulo, a santidade dela santifica o marido, e seus filhos não se tornam impuros. E isso serve para a nossa caminhada, queridos, na fé. No meio das tempestades, das situações, sempre tem algo que eu lembro de uma situação que é daquele profeta querido, o Jonas. Por causa do seu pecado, todas aquelas pessoas que estavam naquele barco iam perecer. Também que ele se arrependeu, reconheceu que ele era hebreu, reconheceu o seu pecado. Sempre há tempo, Deus nos dá oportunidade, né? Isso faz parte da bondade de Deus, que nos leva ao arrependimento. Mas eu fico olhando o outro lado, anos depois,
Paulo. Jonas foi em desobediência, e por causa da sua desobediência, aquelas pessoas iam morrer. Mas Paulo, naquela tempestade, por causa da obediência e sua santidade, salvaram todas aquelas pessoas que estavam naquele barco. E assim é a nossa santidade. Assim é a nossa vida de modelo, queridos. Não é algo que é apenas para nós, mas ela vai se espalhando e tocando a vida das pessoas. Isso é algo de grande valor. Por isso, vale a pena sermos modelo, queridos. Não só por nós, mas pelos nossos irmãos. Vale a pena nós nos santificarmos, não só por nós, mas pela vida dos nossos irmãos. Versículo 6. Tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Deu uma sede agora. É a primeira vez que eu estou usando esse jarro aqui. Vou ler de novo para não me perder. Versículo 6, primeira parte. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Precisamos entender o contexto aqui também, ou relembrar, né, queridos irmãos. Esse foi um período muito complicado. Vai ler 49 a 54, era Cláudio Tibérios e Nero, essa transição desses imperadores que massacraram nossos irmãos. Massacraram eles. Não vou aqui falar das diversas formas com relação a isso, mas a questão aqui é que esses irmãos estavam decididos por Cristo, mesmo diante da morte. Mas tem uma coisa muito interessante, que diz que eles recebem a palavra, né, em meio a essas tribulações e dificuldades, onde pessoas, a gente sempre pensa na nossa morte, eu vou lá, vou entregar minha vida para receber, ser morto por Jesus, mas não é fácil ver uma filha, uma esposa sendo morta, sendo violentada, coisas terríveis, mas numa posição firme, que tem algo maior do que isso. E não negar Jesus. Mas que eles recebem essa palavra, diante dessa situação, com alegria do Espírito Santo. Uma outra característica da maneira como essa igreja, ela vivia. Ela vivia na alegria do Espírito Santo. Jesus disse assim: é chegado o reino de Deus. O reino, queridos, não é um reino de comida, de bebida, mas é de alegria do Espírito Santo, de justiça e de paz, de retidão daquilo que é certo do seu reino, da vontade de Deus, e a paz que governa sobre nós. Mas Paulo tinha esse testemunho aqui, como os demais irmãos que andaram por lá, de uma característica tremenda, dessa alegria do Espírito. Essa não é uma obra natural, queridos. Não tem como ter alegria em meio a sofrimentos e dificuldades de uma maneira natural. O homem não quer sofrer. O homem não quer a morte. São os grandes problemas da humanidade hoje, por conta do pecado. Nós resistimos ao sofrimento, resistimos à morte. É próprio do homem. Mas a alegria do Espírito Santo é algo tremendo. É a esperança que está em nós, que vamos falar depois. O convencimento que nós temos por meio do seu Espírito, de todo dia saber que temos verdadeiramente um Pai. O Espírito Santo convence ao nosso espírito que verdadeiramente somos filhos de Deus, temos uma filiação. E isso, queridos, é um motivo de grande alegria. Essa alegria no Espírito. E eu quero dizer uma coisa para vocês: alegria nenhuma terrena pode substituir a nossa alegria no Espírito.
Amém? E a gente pode ver como que nós estamos vivendo o reino, sabendo o quanto nós estamos vivendo de uma maneira alegre no Espírito, com esperança nele, com tudo aquilo que ele produz no nosso interior. Por isso não podemos substituir a alegria no Espírito Santo por prazeres transitórios, que nos tiram do alvo, nos tiram do que é o próprio do reino, essa justiça, essa retidão, essa paz que a gente fala tanto que é uma pessoa e que governa a nossa vida, queridos. Ainda no versículo 6, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Novamente, essa imitação, o modelo. Tornem-se imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra aqui, Paulo fala para a igreja em Corinto. E ele diz que tornaram imitadores nossos e do Senhor. Uma relação direta. Qual era o modelo desses irmãos que levaram esse evangelho de poder? O modelo era o próprio Cristo. E eles receberam isso a ponto que se tornaram imitadores. Aquilo que eles viam através daqueles irmãos que chegaram lá pregando o evangelho, eles continuaram, seguiram. Seguindo esses irmãos, os passos desses irmãos, confirmando, olhando nas Escrituras, deixando que o Espírito Santo toque as suas vidas, tornaram imitadores não só daqueles amados irmãos, mas do próprio Cristo. Isso é algo tremendo. Versículo 5, diz assim: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Talvez seja essa também parte dessa resposta, por que essa igreja se tornou imitadora, tanto daqueles amados irmãos, como também do Senhor. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Um santo procedimento, queridos. Lembra lá, não precisam abrir, 2 Timóteo 13, acho que ainda foi nos lembrado ontem no encontro, Paulo fala assim, tu está vendo de perto o meu procedimento, o que fazemos. Quem são nossos modelos hoje, queridos? Quem que nós estamos imitando? Pessoas que nós nem conhecemos e que às vezes trazem alguma coisa diferente. Ou estamos tendo como modelo aqueles irmãos que há muitos anos têm perseverado firme e que vão até o fim. E deles é a coroa também da vida. Versículo 5, ainda. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Nosso evangelho, a nossa mensagem, as boas novas de Deus. Qual é a nossa mensagem, queridos? O que temos transmitido? E diz que tão somente em palavras, não foi apenas palavras. E Paulo fala isso lá também aos Coríntios, que não foi de coisas humanas, sabedoria humana, mas também de demonstração de poder. Sobretudo em poder no Espírito Santo. Aqui inclui, queridos, milagres, dons, vida abundante, revelação de quem Deus é, convencimento que é do próprio Espírito, sabedoria do alto, entendimento do alto, discernimento. Esse era o evangelho que chegou na vida desses amados irmãos. E aqui nós não podemos, queridos, limitar o Espírito Santo. Não podemos. Não podemos limitar o Espírito Santo a alguns dons que se manifestam. O Espírito Santo, queridos, é Deus e está em nós. Tudo que é do Pai, tudo que é do Filho está no seu Espírito e habita na nossa vida.
E diz que é em plena convicção, receber a Cristo sabendo que poderiam morrer. Ainda na continuidade, no versículo 4, diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, reconhecendo o quanto os tessalonicenses agradam ao Senhor com uma vida regenerada, com uma vida do Espírito, queridos. Essa é a igreja de Tessalônica. Uma vida transformada. Paulo conhecia esse segredo. Paulo sabia do que ele estava falando. A começar pelo testemunho da sua própria vida. Eu vi uma história aqui, talvez alguém tenha escutado, de que existia uma cidade que tinha duas pessoas muito conhecidas. Um era um ateu fundamentalista, que gostava de trazer suas teses para comprovar que de fato Deus não existia. Existia um outro homem muito piedoso, que amava o Senhor, que pregava o Evangelho, e eram dois expoentes, assim. E eles eram muito conhecidos, e um dia esse homem ateu fez um desafio para esse amado irmão piedoso. E da onde eu escutei essa história, eu creio que ela é verdadeira, porque uma pessoa idônea, que te conhece. E ele fez um desafio de que, de uma maneira pública, onde todos pudessem ver, ele ia de fato comprovar e mostrar os seus argumentos que Deus não existe. E chegou essa palavra, esse desafio, até esse amado irmão querido, e o irmão disse assim: tá bom, eu aceito o desafio, mas com uma condição. Que ele traga, junto com ele, umas 10 ou 11 pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. E eu levo umas 10 ou 11 pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Queridos, eu não preciso dizer que nunca houve esse debate, né? Só o Senhor transforma. Só Ele pode transformar. Isso é algo tremendo, queridos. É uma vida regenerada, uma vida transformada, que podemos viver livremente, porque o Senhor habita na nossa vida. Amém? Quero chegar ao último versículo aqui. Eu vi esse versículo em várias traduções, achei muito interessante, não vou ler todas aqui, mas de todas as traduções que eu escolhi, que eu vi, e me chamou muito a atenção a forma que a NVI colocou, e eu vou pedir para o Henrique, por gentileza, você pode colocar na NVI, já está lá. Versículo 3 diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja demonstrava. E eu quero começar aqui pela primeira, não sei se é a primeira, não sei se está em ordem aqui, agora não lembro, mas diz assim: a perseverança proveniente da esperança. A perseverança, a constância, a firmeza, que é algo, queridos, fundamental para a nossa caminhada de fé. Não é verdade? Como nós vencermos se nós não perseverarmos? Lembra daquilo que Jesus falou em Mateus 24? Aquele que perseverar até o fim será... E se tem uma coisa que a gente carece, somos tentados a não perseverar. Precisamos de perseverança. Mas diz que essa perseverança ela é proveniente, ela vem da esperança, dessa expectativa, dessa espera, desse aguardo. E aí eu pergunto para vocês, e faço essa pergunta para mim também: o que estamos esperando?
Esperança, perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No comecinho da carta de 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. O que estamos aguardando? Quem é a nossa esperança? Como prosseguimos para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé? Aqui, queridos, se refere a uma igreja que tinha a centralidade de Cristo na sua vida. Eu não consigo falar, queridos, de centralidade de Cristo sem ler Colossenses capítulo 1. Que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como perseverar se a nossa esperança não estiver nele, queridos? Ele é o alvo, ele é a razão. Cristo em nós é a esperança da glória, uma vida substituída. Ele vive através de nós. Queridos, para os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, o viver era Cristo. Eu acho que a ausência da centralidade de Cristo é o motivo da nossa dificuldade de sermos perseverantes. Quando Ele está na nossa vida, Ele é o centro da nossa vida, vem esperança, o motor que nos move a perseverar até o fim. Porque quando nós tiramos Ele do nosso olhar, do nosso foco, nós vamos olhar outras coisas, onde não podemos sustentar a nossa vida, e aí não conseguimos perseverar. Ele precisa ser central, não só na nossa vida individual, mas central na vida da igreja local também. Amém? Ainda no versículo 3, o trabalho que resulta da fé, confiar em Deus e naquilo que Ele é, como nós vimos que essa igreja era conhecida por aquilo que ela cria, o que Deus diz e aquilo que Ele é. Por meio da sua palavra, nós cremos. E esse trabalho é resultado dessa fé. A nossa entrada no reino, queridos, é pela fé. Quem crer e for batizado será salvo. Que importância tem a fé na vida de cada um de nós, queridos? Isso aqui não é pouca coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Ainda Romanos 1, texto precioso, diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós, os justificados, o combustível que faz nós vivermos como justificados por Deus é a fé. E Gálatas fala que nós não somos justificados por obras da lei. Efésios também fala que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus.
O que eu quero aqui acentuar, queridos, sobre isso, que sobre essa obra redentora, onde Jesus estava na cruz e assim, está consumado, nós não temos mais nada para fazer. Terminou, está consumado. Ninguém pode fazer mais essa obra de Jesus. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que a fé sem obras, ela é morta. E precisa ficar claro no nosso coração, uma coisa é aquilo que só Jesus poderia ter feito por nós. Outra coisa é darmos resposta a essa obra, como resposta de fé e darmos passos práticos dessa nova vida que temos com o Senhor. Tiago, no capítulo 2, traz um exemplo muito interessante para tentar ilustrar isso e nos mostrar. Embora ele trata isso como exemplo, pode ser algo vivo também nos nossos dias de hoje. Porque ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Entendo do que ele está falando aqui, queridos. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho as obras, mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. As obras, queridos, que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer, são a evidência da nossa fé. Gosto muito da definição bíblica de fé que está lá em Hebreus, que diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, na NVI aqui. Mas confesso para vocês, queridos, que se o capítulo 11 de Hebreus tivesse só esse versículo, eu ia continuar acreditando que a fé é isso aqui, porque eu creio que toda a palavra é inspirada por Deus. Mas que bom que não tem, para pessoas como eu, o versículo não terminou isso aqui. Ele vai adiante. E diz assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. O que ele fez? Ele andou com Deus. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E nós podemos continuar o chamado a galeria da fé, e de ver que aqueles homens, porque eles creram, eles obedeceram. Efésios fala que há obras que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Andar nas obras é fazer as obras. Porque cremos, nós obedecemos. O Moacir sempre nos lembra de uma coisa muito interessante, que Jesus fazia as obras que glorificavam o Pai. Ele fazia as obras de Deus. Essas são as obras que nós temos que fazer.
E é muito interessante porque na riqueza do Evangelho, Jesus não era um guru magro, assim como a gente vê naquelas filmes, revistas, sentado num lugar onde as pessoas iam até ele para buscar alguma coisa de sabedoria. Embora as pessoas procuravam ele para ter conhecimento e sabedoria. A palavra fala sobre isso. Mas ele não estava sentado lá esperando que as pessoas chegassem até ele e ele falasse alguma coisa. Ele ia até as pessoas. O Senhor foi ungido pelo Espírito Santo com poder. Ele foi por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos de Satanás. Porque Jesus, por mais que era o Filho de Deus, ele cria no Pai. E essa é a fé, uma fé operosa. Nós, porque cremos, nós nos movimentamos e fazemos algo para Ele. Rapidinho aqui, queridos, ainda no versículo 3, fala de um esforço motivado pelo amor. Um esforço, uma intensificação, uma força física, ou intelectual, ou moral, para realizar algo. O esforço sempre foi algo presente na vida dos homens, inclusive daqueles que queriam chegar diante de Deus. E o que nos move, queridos? O que nos motiva? Paulo diz lá para os atenienses assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas aqui fala de um esforço motivado, não por um amor qualquer, mas pelo amor de Deus, que é derramado no nosso coração, e o que o Senhor nos lembrou no início desse encontro. Um amor que é paciente. Como pode um amor paciente nos colocar em movimento? Lá em 1 Coríntios 13, diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e as dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Todas as coisas que foram colocadas são importantes e fazem parte da nossa vida com Deus. Mas sem amor não tem valor. Esse é um amor sacrificial. E no que consiste, queridos, esse amor sacrificial? 1 João 4 diz assim: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, que por anos de tradição, parece que só falar e confessar que Jesus é o Filho de Deus é suficiente. Mas naquela época, onde uma pessoa confessava publicamente o nome do Senhor e levava uma pedrada, já era morto, entendeu o peso do que é seguir o nosso Senhor Jesus. Não podemos, queridos, ser infantis nisso. A nossa palavra, ela tem poder, mas ela é seguida de uma atitude, de uma convicção que o Espírito coloca na nossa vida e nos faz nos mover em direção a Ele. E Ele em Deus, assim conhecemos o amor de Deus, Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Irmãos, muito respeito a todos os irmãos. Vamos repetir essa palavra? Deus é amor. Esses dias a minha esposa estava falando, nós estávamos vendo umas crianças pequenas decorando textos grandes e tal. E ela disse: da idade dos nossos filhos, o máximo que a gente naquela idade ensinava era Deus é amor. Ela estava se sentindo que podia ter ensinado mais naquela época. Mas, queridos,
Tem ensinamento mais poderoso que esse? Que os nossos filhos já desde pequenininho podem descobrir, ter uma revelação que Deus é amor. E valeu a pena ter ensinado eles desde pequenininho que Deus é amor. 3 palavrinhas só, mas que são poderosas. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Querido, isso aqui não é medo de barata, ou medo de alguma coisa natural. É medo da condenação. Nós não precisamos mais ter medo da condenação, porque Deus é amor, Ele entregou o que tinha de mais precioso para nós, para termos segurança nessa obra. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa era a forma que movia a igreja de Tessalônica. Um esforço movido pelo propósito eterno de Deus. Porque fomos criados para isso, queridos. Para amar a Deus e ser amado por Ele. Mas Ele, porém, nos amou primeiro. Para que nós pudéssemos amar Ele. Por isso, queridos, que o amor nunca acaba. As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento passará, mas o amor dele permanece para sempre. Quando olharmos para o Senhor face a face, com nossos olhos, conhecer Ele como realmente Ele é conhecido, sabe o que nós vamos ver? O amor. Final de 1 Coríntios 13, diz assim: permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Irmãos, por que será algo tão vital de Deus? A importância da nossa chegada diante de Deus, a nossa vida, o combustível que precisamos para nos mover diante de Deus e a sua vontade. Como a fé e a esperança que nós vimos, Deus coloca o amor como algo superior. É porque a fé e a esperança é algo provisório. Ainda precisamos dela. Ainda não vemos Ele como Ele é. Esperamos Ele, mas ainda não vemos. Mas Ele diz que o mais importante é o amor. Diante dEle, quando nós olharmos para Ele, nós vamos precisar de fé? Nós vamos precisar de esperança? Não, mas vamos viver agarrados eternamente nesse amor. Isso é algo tremendo. E eu quero encerrar aqui, queridos, abrindo Mateus capítulo 7. Eu vou ler aqui como um alerta para a minha vida. Mateus capítulo 7, versículo 22. Uma palavra muito dura, mas necessária. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. E eu fico pensando, quando nós falamos desse esforço que é movido pelo amor, nós precisamos pensar no que nós temos nos esforçado, queridos, para que o nosso esforço não seja um esforço inútil. Deus já nos deu da sua própria vida em nós, deu desse amor que foi derramado nos nossos corações, e nós podemos fazer coisas, e até manifestar dons, mas o Senhor quer uma igreja que ama, porque Deus é amor.
e Ele está em nós. Fico pensando em gastar recursos, energia, tempo naquilo que não é eterno. O Senhor nos livre disso, queridos, para vivermos uma vida abundante com Ele. Essa vida que Ele já colocou em nós. Queridos, sobre a igreja de Tessalônica, eu quero dizer uma coisa. Eu dou um bom testemunho aqui, humildemente, que eu vivo nessa igreja. Eu vivo nessa igreja. É uma igreja muito amorosa. Quer dizer, eu trouxe essa palavra para os jovens dias antes das enchentes, e a gente viu uma igreja tão cheia de amor, com tanto cuidado, com tanta atenção com cada vida, manifestando dons, repartindo dons. Eu sou um privilegiado de estar uma parte dessa igreja, como a igreja de Tessalônica. Mas o que eu queria falar para vocês, queridos, é nós olharmos com fé e a nossa vida, porque é assim que Deus quer. Podemos até ver algumas coisas na nossa vida que ainda parece que não estão dessa maneira. Mas eu quero te falar, Deus tem um jeito, e Ele está fazendo isso em cada um de nós. Paulo depois não para por aqui. Ele escreve uma segunda carta para a igreja. Não se preocupe que eu não vou pregar sobre a segunda carta, tá? Nós já estamos acabando mesmo, tá? Mas ele manda uma segunda carta para essa igreja. Eu fico pensando, depois ele mandou essa carta com tanto amor, e ao final de cada capítulo dessa carta, ele fala da volta do Senhor, enchendo os irmãos dessa esperança. Mas na segunda carta, ele começa assim, no versículo 3 do primeiro capítulo: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e nós damos graças pela vida de vocês, queridos. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. É o nosso desejo, o desejo de Deus hoje para nós. Que nós não ficamos só nisso, mas que a gente possa crescer cada vez nessa fé prática, e crescer cada vez nesse amor de uns para com os outros. Oramos? Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua vida em nós. Nosso coração tem gratidão, Senhor, porque nós reconhecemos que a nossa permanência em Ti, Senhor, depende de Ti, Senhor. Depende de uma obra do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. Mas, Pai, nós temos uma garantia, Senhor. Tu já nos regenerou, Senhor. Nós já temos essa nova vida com Deus, contigo, e podemos viver tranquilos nisso, Senhor, em paz, esse governo sobre nós, Senhor. Por isso, Senhor, queremos, Pai, dar passo, Senhor, em crescer nesse amor, crescer nessa fé, crescer na esperança que temos em Ti, Senhor. Por isso eu te peço graça, Senhor, para que ainda hoje, Pai, nós como igreja local, Senhor, damos passos de crescimento, Senhor, no Teu amor, Senhor, e na fé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.